Estamos de volta e nesse quarto tópico da nossa lição sobre espiritualidade holística e a Bíblia, nós vamos perceber que jogando para os parâmetros estabelecidos por Deus e que regem o ser humano em sua essência, e a partir do momento que a Bíblia declara que o ser humano se desvencilhou do objetivo e propósito de Deus, fazendo a sua própria vontade e andando em desobediência, aqui nós vamos identificar algo que, vamos dizer assim, desbarata, desfaz tudo isso que vem sendo construído contrário à palavra do Senhor. Então, o problema do pecado é algo que a Bíblia trata de forma categórica, não só no Antigo, com aquela gigantesca, através da lei, por exemplo, foi estabelecida aquela gigantesca onda de sacrifícios que anualmente se faziam em prol do pecado do povo. E aqui nós vamos com o professor, agora é o Fábio Júnior ou Romário? Professor Romário vai estar aí, nos ministrando aí sobre o problema do pecado. Voltamos aqui no nosso quarto tópico, no seu primeiro subtópico, o problema do pecado. Então, como a lição ela vem trazer, esse primeiro subtópico vem nos orientar ao seguinte: primeiramente, essas ideologias, essas crenças, essa espiritualidade, ela é direcionada e criada por homens. Uma filosofia, uma metodologia, um ideal criado por homens. Pensadores, filósofos, foi criado por eles. Entra numa contrapartida que a palavra de Deus, ela é inspirada, direcionada não por homens, mas pelo Espírito Santo de Deus e pelo próprio Deus. Então o autor, no quarto tópico, ele vem nos diferenciar e dizer o seguinte: o problema do pecado. O homem, ele é debaixo do pecado. Então o homem por si próprio, ele não pode criar uma religião, uma filosofia, uma ideologia, algo que se achegue a Deus, que se aproxime diante da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela não foi criada, ela não é direcionada debaixo de pecado. Então, quando nós nos orientamos em uma filosofia, em uma crença, em um ideal, em uma perspectiva que foi criada por alguém que vive debaixo do pecado, que é pecador, que é o ser humano, essa crença, essa ideologia, ela vai ser o quê? Ela não vai ter a sua totalidade, ela não vai nos levar a Deus, ela não vai nos levar à verdadeira religiosidade, a verdadeira crença em Deus, a verdadeira vivência espiritual. Mas vamos viver uma vivência, o quê? Falsa. Falsa por quê? Porque é do pecado. Debaixo do pecado, o ser humano não consegue por si próprio criar uma religiosidade. Não consegue, não tem como. Por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós pode ser o mais sábio que for, não consegue, porque ele está debaixo do pecado. O autor, ele vem nos orientar isso aqui, ele vem nos mostrar isso aqui, que não adianta uma filosofia humana. Então, eles esqueceram, eles tiveram uma ideia maravilhosa, uma ideia linda, uma filosofia sensacional, mas esqueceram uma coisa: o ser humano é falho. O ser humano é pecador. A inteligência humana não se achega nem perto da inteligência e a sabedoria de Deus, daquilo que foi inspirado pelo próprio Espírito Santo de Deus, a sua palavra, a sua verdade e o espiritual real e verdadeiro. O problema central do ser humano, a única barreira que a Bíblia trata, que é obstáculo e que se coloca entre Deus, um ser que nutre essa área e supre essa necessidade espiritual do ser humano, é o pecado. Então, diante do pecado, cai todo tipo de autonomia do ser humano de viver uma vida espiritual alheia ao Deus Todo-Poderoso. Aquela mulher samaritana, Jesus declarou que vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque aquela mulher samaritana estava com dúvida. Os judeus dizem que se deve adorar em Jerusalém, nossos pais ensinaram que é no monte. E você, o que nos diz? Aí Jesus declarou
que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, regidos e pautados pela palavra do Senhor. E a palavra do Senhor declara que todos pecaram, falharam, alongados, destituídos, afastados da glória de Deus estão. Tá bom? Segundo subtópico do tópico de número 4 e último, né? Um salvador pessoal, identificado a necessidade de sanar o problema do pecado, então precisa de alguém resgatar o ser humano. Por isso que esse tópico vai tratar o professor Fábio Júnior com toda a liberdade. Muito bem, meus irmãos, chegando aqui, caminhando para o final da nossa lição, a espiritualidade holística e a Bíblia. Um salvador pessoal. Primeiro é preciso dizer sim e não. E o sim seria para nós somos criaturas, sim, nós somos criaturas. É sempre bom rememorar isso. Nós somos criaturas. Nós não somos parte de uma energia cósmica maior e, enquanto partes, também somos deuses ou criadores dessa mesma energia ou deuses enquanto esta mesma energia. Não. Nós somos criaturas de um Deus que é um Deus pessoal e um Deus real que quer se relacionar conosco. E o segundo é que Deus é o Criador. Então há uma distinção entre o Criador, que é o nosso Deus, e as criaturas, que são, dentre elas nós, e uma vez adotados como filhos, agora filhos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Mas nós somos criaturas, o ser humano é criatura, ele não se confunde com o Criador, ele não tem a deidade, nós não somos deuses na terra e nem semideuses. Então, se nós não somos deuses, nós não somos donos exclusivos do nosso destino. Por mais que nós possamos interferir em algumas coisas a partir das nossas escolhas, mas ainda assim existe um Deus supremo que, vez por outra, intervém na história para que a sua soberana vontade prevaleça. Diferente do que propõe essa ideia de espiritualidade holística, nós precisamos de um Salvador enquanto criaturas que somos. Porque uma vez que é assentado essa ideia de que nós somos criaturas, nós lembramos que esta mesma criatura, o homem, em um dado momento de sua existência, ele desobedeceu ao seu Criador e, em razão disso, ele acabou sofrendo uma condenação. E, em razão desta condenação, é que ele precisa de um Salvador. E o nosso Salvador é a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, que não se confunde, enquanto Deus, que foi e que é, não se confunde com a sua criatura. Ele tem atributos que são incomunicáveis, pertencem unicamente a Ele. Então nós precisamos sim de um Salvador. Isso precisa ser dito em alto e bom tom. Nós carecemos de um Deus. Nós não conseguimos resolver todos os nossos problemas, todos os nossos anseios espirituais por nós mesmos. Nós precisamos nos voltar para o Deus cristão, o Deus que está descrito na Bíblia Sagrada, o Deus que se revela nas coisas que estão criadas e o Deus que estabeleceu verdades absolutas em relação a Ele, em relação a como deve ser a nossa postura e a nossa conduta no nosso dia a dia. Só para ler um versículo aqui, um versículo que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, diz assim: porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então nós esperamos sim um Salvador, o nosso Deus vivo. Ele é o nosso Salvador, Ele proveu a nossa salvação na cruz do Calvário e nos propiciou um novo caminho, caminho de santificação na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, com a ajuda e o auxílio do Espírito Santo. Muito bem, queridos, concluindo aqui dizendo que a realidade do pecado e, consequentemente, a perspectiva de um Salvador pessoal indicam, manifestam a fraqueza da espiritualidade holística, de tudo aquilo que foi feito aqui. Não existe espiritualidade no ser humano verdadeira se esse ser humano não se achega a Deus e nutre essa área em direção aos propósitos eternos e soberanos do Senhor. Tá bom? Vamos ficando por aqui e queremos orar por você e com você neste momento para que você entenda que Jesus é o Senhor Salvador, é a porta que Deus abriu, é o caminho, é a verdade que Deus estabeleceu
para que nós nos submetamos a Ele e vivamos os propósitos integrais do Senhor, inclusive na nossa vida espiritual. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, diante da Tua presença soberana, santa, eterna, reconhecemos a grandiosidade do projeto, principalmente para resolver o problema central do ser humano, que é o pecado, cujo, Senhor, se origina todas as mazelas e, Senhor, as coisas ruins que vemos por aí, os desastres, o sofrimento, todo tipo de ruína que o ser humano anda fazendo e praticando é por causa desse problema central. E diante de Ti, Pai, nós já adentramos pelo novo e vivo caminho, nós já abraçamos a Tua proposta e queremos Te agradecer, Pai, pelas nossas vidas espirituais, queremos orar por este homem, esta mulher, Senhor, que este EBD em família, constantemente, Senhor, seguido e compartilhado por ele ou por ela, possa promover, Senhor, a vida espiritual de alguns e este tema possa esclarecer dúvidas, Pai, possíveis que existiam até o dia de hoje. E nós repreendemos, Pai, toda a sutileza do adversário, sagacidade, que queira focar, Senhor, a visão, Senhor, nossa, em outro tipo, Senhor, de fonte espiritual, que não seja nos aproximar de Ti, pelo novo e vivo caminho, pela pessoa de Jesus Cristo, seguindo o Evangelho, a palavra da verdade absoluta. Diante de Ti estamos e apresentamos, Senhor, esse importante projeto. Alcança e toca esse coração neste exato momento e, Senhor, enquanto eles ouvem a Tua palavra, ouve uma ministração como essa, foram ministrado, que o Senhor venha ter liberdade de curar, de sarar, de libertar, Pai, de todo e qualquer tipo, Senhor, de engano que o adversário tem tentado plantar. Assim nós oramos e cremos em nome para a glória de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo cumpra os seus projetos na tua vida, que você tenha uma vida espiritual abundante em Cristo Jesus, o caminho para Deus, que não existe outro. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus assim permitir.